Eu vou ler o capítulo todo, mas o nosso foco, o foco da mensagem, da nossa reflexão, será do versículo 22 até o versículo 33. Marcos, capítulo 8, vamos ler o capítulo inteiro, para que você possa ter conhecer o pano de fundo do que está acontecendo aqui, mas o nosso foco será do versículo 22 até o versículo 33. Vamos lá. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. E visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e lhes disse: Eu tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os discípulos responderam: Onde? Neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. E depois de tomar os 7 pães e dar graças, os partiu e os entregou aos seus discípulos, para que servissem a multidão. E eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos, e ele deu graças igualmente por eles, e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e juntaram 7 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos, e foi para a região da Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus, para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração me pede um sinal milagroso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, e a não ser o pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: Estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão? E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam, nem perceberam? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando parti os 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: E vocês não entenderam? Bem, então eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. E ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, e elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via claramente. E Jesus o mandou para casa, dizendo: Não entre no povoado. Jesus e os discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. E no caminho lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte,
começou a repreendê-lo. E Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém envergonhar a mim e as minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Você pode orar comigo? Obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe à tua casa. É possível que algumas pessoas estejam aqui e não lutaram muito para estar aqui, mas o Senhor as convenceu, o Senhor as trouxe. Então nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor traga entendimento para nós a partir da tua palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos alimente com a tua palavra. Que ninguém saia daqui dizendo: eu não te encontrei nessa noite, Senhor. Eu não te senti, eu não te vi, eu não recebi nada do Senhor nessa noite, Senhor. Mas pelo contrário, que a gente saia daqui jubilosos, regozijantes, porque a tua palavra está sendo compartilhada de forma poderosa na nossa vida, trazendo luz para os cantos mais escuros, trazendo apontamentos para a nossa vida. Nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações nessa noite, e que o Senhor revele de forma muito clara, não por enigmas, mas de forma muito clara, tua palavra sobre o nosso coração, sobre a nossa mente, sobre nossa alma, nessa noite, Pai. Nos abençoe assim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Quando nós estamos familiarizados com a palavra de Deus, e eu conheço muitas pessoas que já leram a Bíblia 5, 10, 15, 20, 50 vezes. Eu conheço pessoas que conseguem ler a Bíblia inteira anualmente, anos seguidos, anos a fio. Eu não tive essa experiência ainda. O máximo que eu consegui ler a Bíblia foram 3 vezes. Mas quando nós estamos familiarizados com a palavra de Deus, por exemplo, se você tem o hábito de ler a Bíblia, se você encontra com facilidade os textos, um dos riscos que nós corremos com a familiaridade na Bíblia é de nós nos aproximarmos do texto sagrado com ideias já pré-concebidas. Então, quando você lê um texto como este que nós acabamos de ler, você não consegue procurar coisas novas nele, porque você já vem para ele com uma mentalidade já pré-concebida. É mais ou menos assim. Eu já preguei pelo menos umas 3 vezes nesse texto, aqui nessa igreja. 15, 16 anos, apenas preguei 3 vezes esse texto aqui. Não a mesma mensagem, mas 3 vezes no mesmo texto. Esta é a 3ª vez. E talvez você possa ficar assim: não, mas eu já conheço esse texto, eu já sei como é que termina essa história, eu já ouvi tantas pessoas pregarem. Então, quando nós nos aproximamos do texto, da palavra de Deus, com concepções pré-concedidas, com ideias, nós precisamos fazer um exercício muito forte, um esforço de nos aproximarmos do texto bíblico vazios. Eu quero ser um estudante da palavra de Deus, eu quero ser como um talmudim, um estudante da palavra de Deus, alguém que não conhece nada, mas que quer ter um encontro com a palavra de Deus, que quer olhar para o texto como se fosse pela primeira vez. É triste a vida de um cristão que perdeu a capacidade de se vislumbrar com a palavra de Deus, que perdeu o entusiasmo de ler a palavra de Deus, que não encontra mais na palavra de Deus uma revelação nova, um óleo fresco, uma porção nova do Senhor. Nós precisamos ler a palavra de Deus debaixo dessa ótica, de alguém que, apesar de já conhecer o texto, mas estar com o coração aberto para aprender coisas novas, ter um novo óculos
ter uma nova percepção, apesar do texto ser já conhecido. Quando nós lemos esse texto da cura de um cego, a gente percebe que tudo gravitaciona em torno desse cego. Ele é o foco da atenção. A primeira coisa que salta aos nossos olhos é essa personalidade, a personalidade desse homem cego que é curado por Jesus. É impressionante como tudo gravitaciona em torno desse homem. Mas se você olhar com atenção nesse texto, você vai perceber que existem cegueiras menos óbvias, cegueiras não fisiológicas nesse texto. Cegueira espiritual, cegueira religiosa, cegueira que trabalha no campo das ideias, cegueira que trabalha na mente. Esse texto, na verdade, é um texto repleto de gente cego, pessoas cegas. Não é somente esse homem que é cego. O texto começa dizendo para nós que eles foram para uma cidade chamada Betsaida. E essa palavra não tem uma tradução correta, então você pode chamar de Betsaida, Betsaída, não tem problema, porque nós não conseguimos uma transliteração muito boa nesse texto. Então, de qualquer forma que você lê, Betsaida, Betsaída, é a mesma coisa, porque nós não encontramos um paralelo, um nome paralelo dentro da nossa língua. E as duas cidades que mais foram assistidas por Jesus é Betsaida e Cafarnaum. Essas foram as duas cidades onde Jesus realizou o maior milagre, onde Jesus dedicou mais tempo, onde Jesus deu maior atenção. Cafarnaum e Betsaida. Essas cidades, elas não ficam muito longe. Você pode chamar de cidade, mas você pode também chamar de povoado. Essas cidades, elas ficam distantes uma da outra, aproximadamente 1,5 km. E essas cidades foram onde Jesus mais pregou, onde Jesus mais realizou milagres, onde Jesus mais se revelou, onde Jesus mais realizou, investiu tempo. É por isso que nós encontramos um grau de satisfação muito grande em Jesus, quando Jesus trata dessas duas cidades, chamado Cafarnaum e Betsaida. Você tem dois textos que você consegue perceber essa insatisfação, essa grande satisfação de Jesus com essas duas cidades. Lucas capítulo 10, versículos 13 a 15, e Mateus capítulo 11, versículo 21 a 24. Eu vou ler Lucas, que diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês fossem em Tiro e em Sidom, há muito tempo eles se teriam arrependido, vestido roupa de saco, cobrido de cinza, mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até os céus? Não, não. Você descerá até o Hades. A palavra Hades aqui é até o inferno. Você pega esse texto, essa mesma insatisfação de Jesus encontrada em Mateus capítulo 11, você vai ver que ele diz a mesma coisa. Ai de você, Betsaida, ai de você, Cafarnaum. Todo ai na Bíblia, todo ai que você encontra na Bíblia, depois do ai vem um julgamento. Ai, você encontra ai nos profetas, no profeta Isaías, no profeta Joel, nas próprias palavras de João Batista você consegue encontrar o ai, mas aqui é um único lugar que você vai encontrar um ai, Jesus dizendo um ai. Veja que o Pai da misericórdia, o centro do amor, aquele que mais ama, em todas as suas dimensões, Jesus disse: ai de ti, Betsaida. Uma outra versão diz: olha, se as coisas que foram reveladas a vocês, se os milagres que foram realizados a vocês, fossem realizados em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Se os sinais e as maravilhas que eu fiz em vocês, Cafarnaum e Betsaida, tivesse sido feito em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. E essa é uma comparação muito triste que Jesus faz. Comparar essas cidades com Sodoma e Gomorra é uma comparação de muito juízo, irmãos. Há muito juízo, há muito peso de juízo na fala de Jesus aqui. Porque qual é a ótica de Jesus? E talvez você já tenha encontrado pessoas assim. Gente que a vida foi alcançada e transformada pelo favor de Deus, pela misericórdia e pela graça de Deus.
Sabe aquela pessoa que desde criança já nasceu em um certo ambiente favorável de vida, foi cercado pelo cuidado de Deus, Deus foi abençoando e a pessoa foi caminhando, ela foi crescendo, desde novo, tudo caminhou na vida, tudo fluiu na vida. E você sabe que as portas que foram abertas para a sua vida, foram Deus que abriu. Mas apesar de todo esse cuidado que Deus tem com a sua vida, ou todo o cuidado que Deus teve com essa vida, apenas gerou no coração dessa pessoa uma presunção de Betsaida. A presunção de Betsaida, ou esse espírito de Betsaida, ele é um espírito de ingratidão, incredulidade e ingratidão. E esse espírito pode ser encontrado na vida de muitas pessoas. Elas são alcançadas por Deus, há um favor de Deus, há uma misericórdia de Deus. Deus vai conduzindo a vida da pessoa de maneira que quando ela olha para a vida, ela vê que as coisas são bastante favoráveis, mas mesmo assim, na vida dela, existe esse orgulho, existe essa presunção, é uma ingratidão. E Jesus fica indignado com Betsaida, porque ele fez tantos milagres nessa cidade, mas essa cidade não o via como rei. Essa cidade não olhava para ele como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Era sempre uma atmosfera de dúvida, era sempre uma atmosfera de incredulidade. Sabe, nem sempre uma pessoa precisa de um milagre para crer. Nem sempre. Eu conheço muita gente que Deus fez um milagre na vida dela, mas mesmo assim elas não creem em Jesus. Eu me lembro de uma vez, nós tínhamos, em um lugar que nós morávamos aqui da cidade, nós tínhamos uma vizinha, e eles souberam que nós éramos pastores, e a vizinha desenvolveu uma amizade com a pastora Neise, tudo isso por causa de um bolo que a Rebeca fez e levou para essa vizinha. E uma das nossas ações aqui na igreja, eu nem lembro exatamente o que era, mas é uma amizade, se desenvolveu. Um dia essa vizinha bate na nossa casa e pergunta para a gente: vocês podem orar pela minha mãe? Ela não está bem, você pode orar? E nós ajeitamos um dia, organizamos um dia e nós fomos na casa dessa mulher orar. Quando chegamos lá, oramos, a pessoa agradeceu demais tal, e na saída ela falou assim: vocês não podem ir na casa, era uma outra parente dela que ficava acho que 2 ou 3 casas ou na frente dela assim, vocês não podem ir lá orar por ela, porque ela está há muito tempo acamada, ela está doente, já tem uma semana que está deitada, a coluna está travada, ela não consegue se levantar, ela está muito mal, vocês podem ir lá orar, tem um tempinho para isso? Não, nós fomos orar. Então, chegou lá, né? Pastor ora, orei por ela, por aquela mulher que estava enferma, nada aconteceu. O pessoal ali ficou todo mundo grato porque a gente tinha ido. Mas aí Deus começou a incomodar o coração da pastora Neise. E a pastora Neise pegou no meu braço e falou assim: Cláudio, podemos orar de novo? Não compreendi muito bem aquilo na hora. Eu falei: lógico, podemos orar, vamos orar. E então ela orou. Porque havia uma indignação no coração dela de que se nós oramos para aquela mulher, alguma coisa tinha que acontecer. Um milagre tinha que acontecer ali. Essa mulher não tinha religião. Então ela orou. Depois que orou, nós estávamos saindo. Quando nós estávamos na porta de saída, a mulher que já fazia uma semana que estava deitada ali, não conseguia levantar, com a coluna travada, essa mulher se coloca sentada na cama e depois começa a andar. Vem até a sala agradecer a gente por ter orado. Isso por causa de uma impressão que Deus colocou no coração dela. Falou assim, teve compaixão dela. Precisamos orar. Não pode continuar essa situação. E Deus realizou esse milagre. Outro dia, pessoa sem religião, sem nada. Outro dia, nós vimos uma pessoa que tinha uma religião, pessoa frequenta a igreja e tudo mais, pessoa com um problema no braço muito sério, estava ao ponto de já que não conseguia mais mover o braço. Médico, medicamento, fisioterapia, a mão chega e estava curvada assim. Então, ela olhou para essa mulher e teve compaixão dela. Falou assim, não pode continuar desse jeito. Eu posso orar por você? Ela perguntou para a mulher. A mulher falou, pode. Então ela orou pela mulher. Quando ela terminou de orar, em nome de Jesus, amém, a mulher virou para ela e falou assim,
Se Deus quiser, Deus vai curar mesmo. Se Ele não quiser, não vai ter jeito. Você consegue perceber os dois ambientes? Um ambiente onde a pessoa está aberta para o favor de Deus. Outro ambiente que, apesar de se conhecer o poder de Deus, é um ambiente de incredulidade. E é esse espírito de incredulidade que às vezes reina na vida de muitas pessoas. Elas não conseguem entender o sobrenatural de Deus, elas não conseguem entender que existe um Deus guerreando, lutando as suas batalhas. E todas as vezes que eu não percebo Deus agindo, todas as vezes que eu não consigo enxergar Deus agindo, eu sou uma pessoa ingrata. Todas as vezes que meus olhos passam ao redor da minha vida e eu não vejo Deus agindo, esse espírito de Betsaida, que é um espírito de incredulidade ingrata, ela pode tomar conta do nosso coração. E o que Jesus faz? Jesus tira esse cego desse ambiente de incredulidade. Jesus tira esse cego desse ambiente de incredulidade ingrata. Jesus fez um milagre impressionante. Não vou falar sobre ele agora, vou falar daqui a pouquinho. Como é que Jesus fez essa cura? Mas mais uma vez, olhando para esse texto e tentando buscar um entendimento novo, uma revelação nova, a Bíblia diz que depois que os discípulos viram Jesus realizando tantos milagres, e realizando este milagre, que o cego foi curado, Marcos capítulo 8, versículo 27, diz que Jesus e os discípulos dirigiram-se para os povoados na proximidade de Cesareia de Filipe, e no caminho, Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Como é que o povo está me vendo? E os discípulos responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Mas Jesus não estava perguntando exatamente sobre o que o povo estava dizendo. Jesus estava querendo encontrar como aqueles discípulos estavam enxergando Jesus, porque logo em seguida Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, ele pula na frente, ele diz assim: tu és o Cristo. Uma outra versão, lá em Mateus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E às vezes quando a gente bate o olho nesse texto, o que nos salta é essa coragem de Pedro. Mas o que devia nos impressionar é o silêncio desses 11. É o silêncio desses 11 seguidores de Jesus. Como é que alguém consegue andar por 3 anos e meio com Jesus e não ter uma opinião sobre ele? Como é que alguém consegue? A multidão tinha sua opinião, mas os discípulos, aqueles 11, não tinham uma opinião formada sobre Jesus. Eles estavam com medo de ter uma opinião sobre Jesus. Eles não tentaram definir Jesus. Eles não quiseram se expressar para Jesus: olha, tu és Jesus, o Cristo, tu és um mestre. Não. Você já percebeu como é muito difícil a gente se relacionar com pessoas que não distinguem você da multidão? Você já percebeu como é difícil você caminhar com pessoas que não entenderam a importância da sua vida na vida dela? Você já teve esse desconforto? O mundo podia negar Jesus, mas aqueles 11 discípulos não podiam negar Jesus, porque eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram Jesus realizar milagres impressionantes, eles viram Jesus multiplicar os pães 2 vezes. Agora Jesus está tão assim, parece que irritado com eles, que faz até uma pegadinha para eles. Diz: ó, no dia que eu multipliquei 5 pães, quantos cestos sobraram? 12. No dia que eu multipliquei 7, quantos cestos sobraram? 7. E aí, o que isso significa? Cri, 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 cri. Eles não sabiam responder. Eu também não sei, irmãos. Eu também não sei responder para você. Qual é o segredo? Qual é o mistério? O que Jesus estava querendo mostrar, revelar para eles aqui? Eu também não consigo compreender. Mas você entende que esses homens, eles viram Jesus ressuscitar uma menina. E até aquele momento eles não tinham uma revelação clara de quem Jesus era. Não te enlouquece andar com pessoas que não conseguem ter uma opinião sobre algo? Pessoas que não têm uma opinião formada, pessoas que não se definem, pessoas que vivem em cima do muro, gente que, para poder manter a boa vizinhança, ela compromete inclusive os princípios do reino de Deus. A família está deteriorada e você pergunta: você quer recuperar sua família? Ele diz: não sei. Você quer aceitar Jesus? Não sei.
Você quer ser batizado? Não sei, eu acho que eu não estou pronto. Não te irrita pessoas indecisas? Pessoas que não tomam partido? Você quer se comprometer com o reino de Deus? Ainda não. Eu não sei se eu estou pronto para isso. Entenda, um indivíduo fraco é um indivíduo que não tem vontade. Um indivíduo fraco é um indivíduo que está com um pé lá e outro cá. É essa identificação que Apocalipse traz para a gente, para pessoas dessa forma. Ele diz, porque não és frio nem quente, eu estou pronto para vomitá-lo da minha boca. Quer dizer, Jesus não consegue viver com pessoas indefinidas. E é triste ver que na caminhada que pessoas têm há longos anos com Jesus, caminham com Jesus, conhecem a palavra, às vezes é uma mãe que é dedicada na igreja, é o filho que vê o pai se dedicando, mas a pessoa não consegue se decidir. Sabe o que Jesus está fazendo hoje? Jesus está clamando por clareza. Jesus estava clamando por clareza para aqueles discípulos. O que está impedindo você de ter um posicionamento acerca de Jesus? O quê? Quem é Jesus para você? Jesus pergunta para os discípulos, quem eu sou? E é triste, porque os discípulos se alimentavam do pão de Jesus. Você deve se lembrar, eles eram pescadores, abandonaram tudo, seguiram Jesus. Então tudo que Jesus recebia, eles comiam e bebiam do que Jesus fornecia para eles. Mas eles não tinham condições de defender Jesus. Quando uma pessoa dizia, aquele Jesus ali, eu acho que ele é Elias. E ninguém teve coragem de dizer assim, não, ele não é Elias, ele é Jesus, o ungido, o Filho do Deus vivo. É uma geração indefinida de Laodiceia. Irmãos, é hora do povo de Deus ser um povo definido em tudo o que vai fazer. Eu li uma reportagem da revista, não sei se a pronúncia é essa mesmo, eu não sou tão bom assim, Christian Today. Eu quero contar um negócio aqui para vocês, não faz parte da mensagem não, mas me lembrei agora. Quando eu era pequeno, minha língua ela era grudada. Eu gaguejava, eu fui curado quando minha mãe bateu com uma colher de pau na minha cabeça. Daquele dia eu parei de gaguejar. Mas a minha língua ela era mais grudada do que normalmente. Eu não sei como é que nome que dá para isso aí, mas era assim. E aí, eu procurei o único médico que tinha na cidade que atendia todo mundo em todos os casos, Dr. Nelson. Quando minha mãe entra no consultório junto comigo, minha mãe falou para o médico assim, o Cláudio quer que o senhor resolva essa língua dele, porque ele é grudado assim, sabe? Ele falou assim, e por que ele quer resolver isso aqui? Ele falou assim, porque ele quer falar inglês. E na hora, o médico zombou de mim. E eu acho que aquilo me deu uma travada, que eu não consigo falar direito nenhum idioma, nem um português. Mas o cara cortou a minha língua por baixo, né? Mas não cortou direito ainda não, porque eu não estou falando inglês fluentemente. Fechou esse parênteses. Sabe por quê? Às vezes você fala uma coisa com as pessoas, isso trava elas. Isso bloqueia a vida delas. Toma cuidado com as piadas que você faz. Toma cuidado com os sarros que você tira, porque isso pode bloquear a vida de muita pessoa. Se não for para elogiar, se não for para enaltecer, não diga. É melhor você ficar quieto, mesmo que seja de brincadeira. Jesus está dizendo para esses discípulos, eu não preciso de testemunhas silenciosas. Eu não preciso. Então eu estava dizendo que eu estava lendo essa semana uma reportagem na Christian Today, uma revista americana, ela é sustentada pelo Instituto George Barna. Ele estava dizendo sobre como é que vai ser a próxima geração pós-pandemia, como é que vai ser a igreja pós-pandemia. E os números lá são assustadores. Eles acreditam que a próxima geração, ela será uma geração mais manca do que essa geração que nós estamos vivendo em termos de cristianismo, por conta dessa parada que nós tivemos. As pessoas, elas morderam a isca do medo. E porque elas morderam a isca do medo, elas estão com medo de vir à igreja. E a igreja só acontece no corpo de Cristo. Sabe, eu até compreendo, você está nos acompanhando, você está aí, é grupo de risco, mas você precisa lembrar de uma coisa, que é uma honra para a gente, se a gente perder a vida por causa do Evangelho, por causa de Cristo, é uma honra para nós. O texto que nós lemos fala sobre isso.
Você vai trabalhar, você vai para a festa, você vai para ali, você vai para acolá, e você tem medo de vir para a igreja porque você tem medo de pegar a doença. Já são 9 meses, 4 semanas é necessário para você mudar um hábito. Uma cultura são 7 meses, com 7 meses você muda uma cultura. E de repente tem gente em casa que já se acostumou. Aliás, tem pessoas que estão ficando literalmente pelo caminho, porque é outra atmosfera, gente. Se você tiver que perder a sua vida por causa de Cristo, glória a Deus. Aprenda a apreciar tudo que tem no mundo. Ainda há pouco nós fomos ligar ali a luz do jardim, tinha um beija-flor lá, a coisa mais linda, beijando uma flor que o Dedé plantou há uns meses atrás, talvez no começo da pandemia, e que agora já está florescendo. A gente olha para aquilo, é uma coisa linda. Agora você pega isso e multiplica, sei lá, por zilhões, como vai ser no céu. Morrer com Cristo é lucro, irmãos. Não tenha medo de sair da sua casa, vir para o culto. Você pode pegar, mas Deus também pode te proteger e vai te proteger. Você está com essa vida flácida, com essa vida indecisa, é hora dos cristãos tomarem um posicionamento, irmãos. É hora. Você não pode ficar engolindo esse engodo do medo. Você não pode. Mas uma revelação veio sobre a vida de Pedro. E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é poderoso demais, porque é necessário terem coragem para dizer: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. É preciso ter coragem, irmãos, para levantar a bandeira de Cristo. É preciso ter coragem, irmãos, para ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É preciso ter coragem para defender os princípios de Deus quando você está ali na roda dos escarnecedores. É preciso ter coragem para dizer: eu sou de Cristo. Abandonar o politicamente correto. Se alguém da área de saúde estiver me ouvindo falar hoje, eu falo assim: este homem, ele é um líder e ele está sendo uma pessoa irresponsável porque ele está dizendo isso para o povo. Irmãos, os primeiros cristãos, era uma alegria para eles morrer por causa de Cristo. E nós não estamos nessa condição, irmão. Nós não estamos nessa condição. Pare com esse medo, você está sendo enganado. Você está sendo enganado. E esse prejuízo é seu. A gente fica preocupado como é que nós vamos recuperar a vida daqueles que estão afastados. Aqueles que estão em casa, aqueles que se perderam pelo caminho. Essa é uma preocupação minha diária. Eu tenho orado para Deus: Deus, o que nós fazemos para atrair essas pessoas, para trazer essas pessoas para o convívio da igreja de novo? Porque tem gente que está se perdendo. Irmãos, quando você não vem ao culto, quando você não assiste a transmissão de um culto, você vai colocar outra agenda no lugar, irmãos. Você vai colocar outras coisas no lugar. Tem gente que fincou a cabeça no Netflix. E se tivesse assistindo coisa boa... Irmãos, eu tenho Netflix. Você já deve ter assistido o mesmo filme pelo menos umas 10 vezes nesses 9 meses. O que mudou na sua vida? Tem que deixar o politicamente correto para defender as causas de Cristo. Declarar a verdade que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração de Pedro podia tirar a vida dele. Ele podia ser apedrejado por causa disso. Por isso que Jesus diz: olha, não fale isso para ninguém, calma lá, porque Jesus sabia, eles poderiam, aqueles discípulos, aquele povo podia ser apedrejado, e o próprio Jesus poderia morrer antes. Jesus diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Será que tem alguém hoje ouvindo essa palavra que está sendo entregue? Essa revelação, é revelação, irmãos. Tirar a pessoa do lugar do medo é uma revelação de Deus. Havia muitos cegos naquele lugar ali. Mas vamos voltar para o cego da mensagem aqui, né? O foco principal. A Bíblia diz que algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando que lhes tocasse nele. Veja, algumas pessoas trouxeram o cego. O
que é o cego? O cego é uma posição de profunda entrega. O cego, ele é uma postura de incapacidade. É alguém que não tem uma decisão própria. É alguém que tem que ser pego pela mão e ser trazido até Jesus. Para mim, Deus está nos chamando nesse tempo para pegar na mão de alguém e levar até Jesus. Talvez você precise ligar para a pessoa. Talvez você tenha que passar na casa dela, ser uma pessoa chata, passar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, passar, pegar a pessoa e trazê-la até a igreja. Por quê? Porque cego não tem escolha, cego não sabe fazer escolha. Você tem que pegar pela mão dele e trazer. Faz isso. Deus está te chamando para você pegar na mão de alguém e trazer essa pessoa até Jesus. Alguém fez isso na minha vida, irmão. Alguém pegou na minha mão, quando eu tinha 14 anos de idade, e me levou para a igreja. Eu não queria estar lá, eu não tinha muito interesse de estar lá. Eu me batizei com 14 anos, e quando eu me batizei com 14 anos, no dia do meu batismo, dia 31 de dezembro, eu disse para Deus: Deus, eu estou entregando minha vida para o Senhor hoje, eu vou ser batizado, mas o Senhor sabe que a coisa lá em casa está feia, meu pai está se separando da minha mãe, e eu vou batizar porque eu não quero que meu pai e minha mãe se separem. Depois que eu me batizei, 1 mês depois, minha mãe saiu de casa. Mas alguém me pegou pela mão, me levou até lá, e eu estou aos pés de Jesus até hoje. 50 anos de idade, desde os 14 anos de idade. Ele tomou pela mão. Agora, preste atenção. Imagina a mão de Jesus tocando esse cego. A mão que trouxe vida para uma menina morta. A mão que multiplicou o pão, multiplicou a matéria. A mão poderosa de Jesus que tocou num leproso e ele foi limpo na hora. Essa mão tocou um cego de nascença, o cego Bartimeu, e ele foi curado. A mão poderosa de Jesus toca neste homem, mas nada acontece. Nada acontece. Talvez você está dizendo assim: poxa, eu me converti, eu já aceitei Jesus, já fui batizado, mas aquilo que eu precisava ser resolvido na vida não foi resolvido ainda. Aquilo que eu precisava, aquela busca que eu tinha, ainda não foi resolvido. Eu continuo com maus hábitos, minha vida ainda não mudou. Eu sinto que eu estou sendo levado, mas eu não fui curado ainda. Jesus tocou na mão daquele cego, nada mudou, ele não tornou a ver. Mas agora ele começou a ter um relacionamento com Jesus. O primeiro toque de Jesus na vida daquele cego não foi para curá-lo, foi para tirá-lo de um ambiente de incredulidade. Talvez você esteja nesse processo. O primeiro toque que você recebeu de Jesus foi para tirar desse ambiente de incredulidade. Porque ambientes, eles são definidores daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aprenda isso. Ambientes são definidores daquilo que Deus vai fazer na sua vida. E um ambiente de incredulidade, ele tem um poder sinergético muito grande. Jesus precisa tirar aquele homem desse ambiente de incredulidade. De repente Jesus está precisando tirar você de um ambiente de estar assentado à roda dos escarnecedores. É o Salmo 1, versículo 1, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque existe um ambiente de amizade, e esse ambiente ele está alimentando a sua incredulidade. Você está num ambiente de escarnecedores. E eu já vi muita gente falando assim: não, eu sento lá, eu convivo com eles, porque eu quero... Você não vai conseguir convencer uma roda de escarnecedores. Você não consegue convencer. Você tem que ser tirado dessa roda de escarnecedores, porque senão eles vão convencer você. Não é você que vai convencer. E Jesus começa a transportar esse cego desse ambiente de incredulidade agora para um novo. Jesus tira esse homem desse ambiente de incredulidade. Para mim, Jesus está separando a sua vida nessa noite de escarnecedores. Jesus está tirando você do ambiente de incredulidade. Jesus está tirando companhias de pessoas que alimentam a sua incredulidade. Jesus está te transportando para um ambiente de fé, andar com pessoas de fé, andar com gente que fala das coisas do alto, gente que espera o socorro que vem do alto. Deus quer um novo ambiente para você. Será que você consegue entender isso? Jesus pega na mão desse cego
E o maior milagre que esse cego tem é ser transportado de um ambiente de incredulidade para um ambiente de fé. Deus o tira de um ambiente e o leva para outro. Jesus muda as relações, os relacionamentos desse homem. Ele tira este homem do espírito de Betsaida, de incredulidade ingrata. Porque se você continuar em certos ambientes, se você continuar com certas amizades, irmãos, amizades moldam a nossa vida. Não brinque com isso. Não brinque com isso. Amizades podem fazer você firmar no caminho de Deus, como pode desviar você dos caminhos de Deus. E Deus quer que você saia desse ambiente de escarnecedores. Você consegue perceber que nessa noite Deus está dando um empurrão em você? Deus está dizendo para você: ei, sai daí. Por que você está convivendo com essas pessoas? Por que você está investindo nessa amizade que sabe que ela é prejudicial para você? Sabe? Para esse cego era muito confortável ele ficar em Betsaida. Por que era confortável? Porque ele conhecia todas as ruas de Betsaida. Todo mundo conhecia ele ia palpando pelos muros, falou assim: essa aqui é a casa do João, essa aqui é a casa de José, essa aqui é a casa de Pedro. Ele conseguia desviar dos buracos, porque ele já conhecia, era familiar Betsaida para ele. Mas Jesus tirou a familiaridade dele. Deus vai levar você para ambientes onde você precisa recomeçar. Presta atenção nessa palavra. Deus vai te levar para ambientes onde você precisa recomeçar, onde você vai precisar reconquistar as pessoas. São novas conexões, são novos relacionamentos. O que é que passa pela cabeça de um cego? Sendo tirado da familiaridade. É por isso que Jesus diz: não volta lá de novo, porque se você voltar lá, você vai ter problema. Mas Jesus toca esse homem de novo. E olha o texto aqui, Marcos capítulo 8, versículo 23, diz assim: e cuspindo-lhe nos olhos. Conseguiu captar aí? Como é que foi esse milagre? Cuspindo-lhes nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Essa cura aqui foi inusitada. Quando você lê Mateus lá, o texto de Mateus diz que Jesus, ele cuspiu no chão, pegou o barro e colocou nos olhos do cego. Eu acho que esse cego só permitiu que Jesus fizesse isso porque ele não via nada. Porque se ele estivesse vendo Jesus cuspir nos olhos dele, ou cuspir no chão e pegar o barro e colocar, ele fala assim: não, pera aí, porque o meu oftalmologista, eu preciso usar o álcool. Pera aí. Mas sabe, você já percebeu que todo processo, todo milagre é um processo? E o processo, por favor, não me entenda mal, às vezes é nojento. Às vezes é nojento. Como é que a gente ouve o testemunho? A gente ouve o testemunho assim: eu estava assim, mas depois Jesus me curou, depois Jesus consertou meu casamento, depois Jesus fez levantar minha empresa, Jesus me fez fazer bem a minha profissão. Mas às vezes a gente não conta a nojeira que estava envolvida esse milagre. Consegue perceber? A gente não diz: olha, meu casamento estava ruim, eu chorava todo dia, eu estava angustiada, minha família estava aos cacos, eu não sabia mais o que fazer, foi difícil ver o meu marido chegando em casa bêbado, foi difícil ver a minha mulher me ignorando, você entende? Todo milagre existe um processo, porque às vezes você ouve assim: minha família foi restaurada, minha profissão, e você olha assim: puxa, mas o que está acontecendo comigo? Eu caminho com Deus há tanto tempo, eu sou fiel, e essa coisa não aconteceu ainda, eu não estou vendo nada na minha vida. Mas às vezes esqueceu de se dizer o processo, de como aquilo se processou, como aquilo se deu. O milagre é um processo difícil, irmãos, mas também é poderoso quando Jesus toca. Eu admiro esse rapaz. Jesus toca ele pela segunda vez. Marcos capítulo 8, versículo 23 e 24. Impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Levantando os olhos, ele disse: eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Olha a coragem desse menino. Olha a coragem desse cego. Imagina se Jesus toca em você: vou te curar, meu filho, vou te curar de uma dor na coluna, vou te curar de uma dor nos rins, eu vou te curar.
Jesus toca na pessoa, toca em você. E Jesus pergunta, e aí? Tudo jóia? Foi curado? E você vai ficar meio assim, nossa, é Jesus que tocou em mim, cara. Como é que eu vou falar para ele que não deu tudo certo ainda? Como é que eu vou falar para ele que eu estou cego ainda? Mas esse menino, esse cego, ele tem uma coragem gigantesca. Ele diz, Jesus, eu estou vendo embaçado ainda. Mas você veja que já era uma condição intermediária, meu amigo. Talvez você esteja assim. Jesus tocou uma vez em você, você já começou, mas você não viu o milagre completo na sua vida. Jesus precisa tocar, você precisa permitir que Jesus te toque novamente, porque você está numa condição intermediária. A visão daquele cego estava desfocada. Eu estou vendo as pessoas como se elas fossem árvores. Uma visão desfocada. Às vezes você vê alguma coisa, mas você não vê outra coisa. Às vezes você está vendo o seu lado profissional, mas você está esquecendo da sua família. Essa é uma visão desfocada. Às vezes você vê, eu estou fazendo bem isso aqui eu sou ótimo, mas você não está vendo aquela outra coisa que você está fazendo de errado. Você academicamente é perfeito. Já viu pessoas que elas, principalmente em família, em casa, casal, a mulher se comporta como uma excelente pessoa no trabalho, conversa com todo mundo. O cara, ele é aquele cara descolado no trabalho, conversa e vai, mas quando chega em casa, veste a capa de marido, de esposo, já muda de humor, cara fechado, não quer conversar. Oh Deus, esse estado é muito perigoso. Você precisa ser honesto com Deus. Talvez você precise ser honesto com Deus, dizendo, Deus, eu já caminho contigo há 5 anos, há 10 anos, mas a minha vida não foi mudada nessa área ainda. Eu preciso ver direito. E a Bíblia diz então que Jesus, ele toca novamente na vida deste homem. Toca de novo. Agora Jesus toca, impõe as mãos e diz, olhe para o alto. Você está vendo alguma coisa? Ele diz, agora eu estou vendo. Talvez você não tenha fé suficiente para fazer isso nessa noite, mas lembra daquela situação em que Jesus estava conversando com aquele pai daquela menina, e aquele pai diz assim, se for possível, vai lá fazer alguma coisa para a vida do meu filho. E Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Aquele pai imediatamente diz, Jesus, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Talvez seja essa oração que você tem que fazer hoje. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Veja que Jesus não se entristece com esse cego. Jesus, ele não se mostra impaciente com esse cego, não. Ele levanta a mão dele e toca novamente. Eu arrisco dizer que o que curou esse cego não foi a fé dele. O que curou esse cego foi a honestidade dele. Primeiro que ele não caminhou sozinho, alguém pegou na mão dele e levou até Jesus. Ele não teve fé para ir até Jesus, mas alguém teve fé de levar esse menino até Jesus. Agora ele está diante daquele que é o Senhor dos Senhores, toca no olho dele, está enxergando? Não estou enxergando. Honestidade. Esse homem, o que curou ele não foi a fé dele, foi a honestidade dele. Tem muita gente cheia de fé, mas com pouca honestidade. Muita gente que crê, mas não é autêntico, verdadeiro, genuíno. Entenda o seguinte, irmãos, a obra não ficou pronta ainda. Aquilo que Deus começou a realizar na sua vida, não ficou pronto ainda. Mas como diz a palavra de Deus, eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra na sua vida vai terminar. Talvez você esteja num momento intermediário, então não falsifique seu sentimento. Tem muitas áreas que Jesus precisa tocar na sua vida novamente. Jesus não cansa de perdoar você, Jesus não cansa de investir em você, Jesus não desistiu de você, não desistiu. Bem, essa é uma noite para você pedir mais um toque de Jesus na sua vida. Talvez você possa pedir, Jesus, toque em mim de novo. Jesus, não desista de mim, coloque a tua mão de novo. E Jesus vai dizer para você, filho, filha, levanta os seus olhos para os céus, porque a minha obra na sua vida será completa.
Deus está, meu irmão, mudando o seu ambiente, mudando as suas companhias, mudando as suas amizades, mudando a sua geografia. Eu quero terminar aqui, porque faltam 7 segundos para terminar essa mensagem. Quero entregar 2 palavras aqui nessa noite. A primeira é: tem pessoas aqui que estão prestes a mudar de geografia. Existe um impulso divino. Deus está impulsionando você para trocar áreas de incredulidade pela atmosfera de fé. Talvez você está vivendo a sua vida no meio de muita solidão. Deus vai trazer companhia para você. Talvez você esteja atravessando um deserto. Deus vai trazer refrigério para a sua vida. Deus está mudando a sua geografia. Deus está tirando você da mesa que escarnece. Deus está tirando você de ambiente de incredulidade. Deus está mudando ambientes para você. Deus está pegando você na sua mão e tirando. Então, não tenha medo. Ainda que o lugar não seja um lugar familiarizado por você. Mas é esse lugar que Deus vai realizar o milagre dele na sua vida. É nesse lugar que Deus vai agir. É nesse lugar que Deus tem um novo para você. Segunda palavra. Talvez você esteja triste com você mesmo. Por quê? Porque você olha para tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Deus tem feito na sua vida, todo investimento que Ele tem feito, Deus tem depositado tanto na sua vida, mas você está se sentindo culpado. Por que você está se sentindo culpado? Porque você olha para você e diz assim: puxa, eu não sou melhor, eu não sou um crente melhor hoje do que eu era há 2 anos atrás, há 1 ano atrás. Talvez você olhe para você e fale assim: puxa, eu não mudei de fase ainda, Deus tem me cercado com a sua bondade, com o seu amor, mas eu ainda continuo pecando, errando nas mesmas coisas. Eu não sou uma pessoa de fé tão grande assim. Deus está dizendo para você nessa noite que Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mudar a sua história. Suas lágrimas, seus sofrimentos estão sendo vistos por Ele. E Ele diz para você hoje: filho, filha, levante a sua cabeça outra vez, porque eu estou com você. O meu novo está chegando para você. Há um tempo de restauração. A obra será completa. Deus está levando você para um novo momento. Não tenha medo. Deus está mudando a sua história. Receba nessa noite o toque de Jesus. Receba nessa noite o toque de Deus. Tenha uma visão ampliada. Veja as coisas como realmente elas são. E você vai ver Deus mudar a sua vida. Você pode ficar em pé, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Ai, Deus. Você precisa de um novo toque do Senhor? Você precisa que Deus te toque novamente? Seja sincero com o Senhor. Esse cego, ele foi curado porque ele foi sincero com Deus. Seja sincero. Diga para Deus: Deus, eu preciso do teu toque novamente. Eu preciso que o Senhor me encontre novamente. Veja o meu sofrimento, veja a minha angústia, veja as minhas lágrimas. A obra não está completa, Senhor. Mas nós estamos diante de um Deus que, quando a gente chora, quando a gente tem uma noite de choro, nós encontramos com a alegria do Senhor no outro dia. Nós servimos um Deus que as misericórdias, a graça dele nos encontra toda manhã. Deus quer encontrar você nessa noite. O Senhor quer te encontrar nessa noite. O Senhor quer fazer uma obra completa na sua vida. Não desista de Deus, não desista de você mesmo. Levante os teus olhos nessa noite. Olhe para Jesus, porque a obra será completa. Te agradecemos por tua palavra, Deus. Que ela encontre um lugar no nosso coração e nos transforme.